Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, trago a essa tribuna hoje 3 aspectos que considero fundamentais no debate em torno das terras indígenas para o aprimoramento da política indigenista no Brasil: o aspecto antropológico, o histórico e o dever do Estado. É preciso reconhecer que a relação dos povos indígenas com a terra é muito mais que um simples meio de subsistência. Ela representa o suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de crenças e conhecimentos. Não é apenas um recurso natural, é tão importante quanto este, é um recurso sociocultural. Na nossa sociedade capitalista, seu valor é de mercadoria. Sem dúvida, o extermínio das populações originárias é o resultado da violência histórica contra eles. Cabe a mediação e um freio na violência resultante do desenvolvimento. Essa mediação é feita pelo Estado brasileiro, que deve também cumprir as determinações constitucionais e garantir que todos os cidadãos brasileiros tenham seus direitos fundamentais garantidos, inclusive, Padre Luiz Couto, os índios, com sua cultura diferente da ocidental capitalista. Cabe ao Estado corrigir erros cometidos no passado, quando, na sua concepção de desenvolvimento, foram tituladas terras para não índios em áreas de onde os povos indígenas foram expulsos pela força das armas e pela economia intensiva, o avanço da fronteira agrícola sobre suas terras. Demarcar e homologar essas terras aos povos indígenas, ao contrário do que se quer fazer crer, é reparar uma injustiça, evitar que se perpetue, é garantir justiça. 12,4% do Brasil é de terras indígenas. Fora da Amazônia estão ínfimos 1,4% dessa área de 12,4%, deputado Luiz Couto, justamente onde estão os conflitos, porque são insuficientes para a sobrevivência, conforme a cultura dos povos que as ocupam ou as ocuparam e foram expulsos. A demarcação e homologação de terras indígenas tem se reduzido a cada governo, desde a Constituição Cidadã de 1988. Com certeza, sobraram os mais conflituosos. A demarcação e a homologação das terras indígenas, as ações instituídas pela Constituição de 88, sem dúvida, foram fundamentais para garantir a integridade e o fortalecimento das populações indígenas, para garantir sua inclusão na sociedade brasileira com os instrumentos para que sua cultura e seu modo de vida sejam respeitados e eles não sejam obrigados a uma cultura que não é sua. O governo hesitou ao falar da revisão dos laudos antropológicos e demarcações de terras indígenas. Ao titubear, deu força a um setor político economicamente muito forte. Recuou na defesa de uma minoria historicamente agredida e expoliada. O Estado brasileiro, seja ele em qual governo for, não pode retroceder na etapa conclusiva desse processo de consolidação dos direitos dessa minoria populacional. 0,5%, deputado Luiz Couto, para que a sociedade brasileira moderna, desenvolvida, civilizada, os integre definitivamente. Assusta-me quando alguns setores ameaçam com um estado de barbárie para garantir a usurpação de direitos alheios como se fossem seus. Se prazos não foram cumpridos é porque foram curtos demais, ou não se agiu com determinação devida, ou a resistência de alguns setores não nos deixou alcançá-los. Penso que caberia uma indenização adicional aos povos indígenas pela demora do Estado brasileiro em demarcar suas terras, em garantir sua definitiva integração à sociedade brasileira, enquanto terras que são suas produziram riqueza, receberam recursos públicos subsidiados, perpetuaram a injustiça,
sobre um segmento de cidadãos brasileiros a quem não garantimos como sociedade nem a participação econômica, nem a participação política. Senhor presidente, eu tenho certeza que o senhor compreende esse sentimento que eu transmito agora dessa tribuna, nessa minha fala. Eu anexo a essa preocupação minha, a do representante brasileiro da Comissão de Direitos Humanos da OEA, Paulo Vanucchi, com a violação desses direitos no Brasil. Muito obrigada, senhor presidente. Eu peço a divulgação dessa minha fala nos órgãos de comunicação dessa casa e especialmente na Voz do Brasil, que chega lá na ponta onde está vivendo o índio no nosso país. Muito obrigada.